Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema fascinante, ao mesmo tempo, muito triste, a divisão da Coreia em dois países, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Você já parou para pensar como e por que isso aconteceu? Neste vídeo, vamos explorar a história dessa divisão, os eventos que levaram a esse cisma e as consequências que ainda perduram até hoje. Então, prepare-se para uma viagem no tempo e uma análise profunda desse assunto. Vamos começar pela primeira parte, o contexto histórico. A Península Coreana tem uma rica história que remonta a milênios. Durante grande parte dessa história, a Coreia foi unificada sob várias dinastias. A primeira grande virada veio no século XX, quando a Coreia foi ocupada pelo Japão, de 1910 a 1945. Essa ocupação brutal deixou marcas profundas na identidade coreana e gerou um forte movimento de resistência. Em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, o Japão foi derrotado e a Coreia foi libertada, mas não sem consequências. A península foi dividida em duas zonas de ocupação, os soviéticos ocuparam o norte, enquanto os americanos ocuparam o sul. Essa divisão era inicialmente uma medida temporária, mas rapidamente se transformou em uma separação permanente devido a diferenças ideológicas. A partir de 1947, as tensões entre o Norte e o Sul começaram a aumentar. A União Soviética estava apoiando a criação de um governo comunista no Norte, enquanto os Estados Unidos apoiavam o governo democrático no Sul. Em 1948, foram realizados pleitos em ambas as regiões que resultaram na formação de dois governos rivais, a República Popular Democrática da Coreia, no norte, e a República da Coreia, no sul. Esses novos governos eram símbolos de ideologias opostas: o norte, um regime comunista sob Kim Il-sung, e o sul, uma democracia capitalista sob Syngman Rhee. A divisão já se mostrava insustentável, e em 1950, essa tensão culminou na Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia, que durou de 1950 a 1953, foi um conflito brutal que envolveu várias nações, incluindo o apoio dos Estados Unidos ao sul e o apoio da China e da União Soviética ao norte. O resultado da guerra foi catastrófico, resultando em milhões de mortes e a devastação da península. Em 1953, um armistício foi assinado, mas, surpreendentemente, um tratado de paz nunca foi estabelecido, o que significa que, tecnicamente, as duas Coreias ainda estão em guerra até hoje. Essa divisão física foi consolidada pela criação da Zona Desmilitarizada, ou DMZ, que serve como uma barreira entre os dois países. Vamos agora falar sobre as vidas das pessoas nas duas Coreias, que seguiram rumos muito diferentes após a divisão. No norte, sob o regime de Kim Il-sung, a população viveu em condições extremamente difíceis, com severas restrições à liberdade pessoal e uma economia que depende fortemente do Estado. A propaganda estatal é onipresente, e qualquer forma de dissidência é esmagada. A fome e a miséria marcaram a vida de muitos norte-coreanos, especialmente durante a grave crise alimentar dos anos 90. Já no sul, o país embarcou em um processo de modernização e crescimento econômico. Desde a década de 1960, a Coreia do Sul passou por uma transformação impressionante, tornando-se uma das economias mais dinâmicas do mundo. O país experimentou um período de rápido desenvolvimento industrial e tecnológico, conhecido como o Milagre do Ryuan, que elevou a qualidade de vida da população e promoveu uma democracia vibrante. Entretanto, a divisão da Coreia não é apenas uma questão política, é um drama humano. Famílias foram separadas, e o sofrimento de vários coreanos perpetua-se através das gerações. Em várias ocasiões, foram realizados encontros entre famílias norte-coreanas e sul-coreanas, mas esses encontros ocorrem raramente sob rigorosas condições. A incerteza sobre o futuro da divisão ainda paira sobre a Península Coreana. Agora, vamos discutir as relações entre os dois países nos dias atuais. Embora haja um histórico de hostilidade, também houve momentos de esperança. Em algumas ocasiões, representantes do Norte e do Sul se reuniram para conversar sobre a possibilidade de paz e reconciliação. Visitas de líderes de alto nível e eventos esportivos, como as Olimpíadas, têm servido como plataformas para os diálogos, mas a desconfiança persiste. A Coreia do Norte continua a desenvolver seu arsenal nuclear, o que aumenta ainda mais as tensões internacionais.
Uma parte importante do que podemos aprender com essa história é sobre a resiliência do povo coreano. Apesar das adversidades, tanto norte-coreanos quanto sul-coreanos mantêm um forte senso de identidade cultural. A música, a arte e a gastronomia permanecem como laços que unem essas pessoas, mesmo diante da separação física. Além disso, a diáspora coreana ao redor do mundo, especialmente aqui no Brasil, nos lembra que a cultura coreana é rica e diversificada. Concluindo, a divisão da Coreia é um capítulo trágico da história moderna que continua a impactar a vida de milhões de pessoas. Ao refletirmos sobre essa situação, é importante reconhecer as duras realidades enfrentadas pelas pessoas que vivem em ambas as Coreias e nos comprometemos a promover o entendimento e a paz. Esperamos que um dia a Península Coreana possa se unir novamente em um futuro melhor. E aí, o que você acha sobre a divisão da Coreia? Você já conhecia essa história? Deixe seu comentário abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdo como este. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!